Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui iniciando mais um podcast do Rimas e Missões, um podcast que sempre traz o convidado aqui que tem a sua missão através das rimas. Não é à toa que o nome é Rimas e Missões. Então sempre vai ter alguém aqui envolvido com rimas, que é a parte musical, ou então com missões, que é a parte de evangelismo, de trabalhos que está relacionado ao ID deixado pelo nosso irmão mais velho, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje eu tenho a satisfação de receber dois irmãos aqui, ó, LF Gomes, lá da região do Cambuci. Então, sem demoras, apresentação aí, LF Gomes, o microfone é todo seu para dar aquela saudação inicial. Pode chegar. A paz do Senhor a todos, aqui quem liga é o LF Gomes, direto do programa Rimas e Missões para você. Tamo junto. E do lado dele, nós temos aqui Johnny, da banda Verbo, João e o Verbo. João e o Verbo, Johnny, que fez algumas participações aí com o LF Gomes. Seja bem-vindo ao podcast Rimas e Missões. Johnny, pode deixar a sua saudação inicial aí. Amém, a paz do Senhor, todos os irmãos. Obrigado, Luiz Fernando. Obrigado, Heleno, pelo convite. Amém. Aqui no programa Rimas e Missões. Espero estar contribuindo o máximo aí para o reino. Amém? Amém. Sejam bem-vindos. Heleno Moitinho aqui. Agradece a participação de vocês desde já, amém? Tamo junto, É irmão. isso aí. Glória a Deus. E a intenção desse podcast de hoje é estar conhecendo um pouco sobre LF Gomes. Quem é LF Gomes? Sempre cantou rap? Sempre foi um rapper? Sempre foi cristão? Quando ele começou, a sua trajetória no cenário do hip hop, os seus trabalhos já realizados e também a parte da sua conversão, o que ele passou que até ele chegar à presença de Cristo e vamos que vamos trocar essa ideia aqui. Bora. Eu tenho muita satisfação em recebê-lo aqui. Amém, a satisfação LF toda minha. Gomes, nos conhecemos pessoalmente, acho que foi ali na Expo Cristã, né? Expo 2025. Cristã, isso, 2025. Que experiência. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? Que estamos juntos, mano. Satisfação total em reencontrá-lo e fazendo a obra de Deus, né? Que é o mais importante. Glória a Deus. É isso aí. O podcast Rimas e Missões é um podcast da produtora RM Produções, que é Rimas e Missões Produções, que está no início, mas na direção do Espírito Santo de Deus vai chegar até onde é preciso e onde Deus permitir e nos levar, nós estaremos indo. E no Rimas e Missões, antes de iniciarmos o projeto do podcast, comecei a realizar o programa chamado Rimas e Missões versão videoclipe. Nós passamos o videoclipe dos rappers, dos MCs, que está há algum tempo já na caminhada, outros que estão começando, todos têm o livre acesso para poder estar divulgando o seu trabalho dentro do Rimas e Missões. E foi numa dessas aí que o LF Gomes entrou em contato, passou o videoclipe dele para estar passando no programa. E desde então, ele sempre acompanha, curte, compartilha lá, sempre dá um comentário. E numa dessas aí, eu ia estar na Expo Cristã, aí convidei ele lá para estar, se ele pudesse estar lá um dos dias. Nós gravamos uma entrevista ali de uns 4 minutos, 4 né? minutos, mais ou menos. Para quem quiser conferir essa entrevista também e outros conteúdos do programa Rimas e Missões versão videoclipe, é só acessar o YouTube, que é fácil de achar, é Rimas e Missões, ou então o Instagram, Rimas e Missões. Vou estar deixando aqui embaixo na tela o nome do canal e do Instagram e também na descrição desse vídeo. Também vai estar rolando no decorrer desse podcast o Instagram e as redes sociais, tanto do LF Gomes como também do Johnny, do João e o Verbo, firmeza? Amém. Mas vamos entrar aqui na história do LF Gomes, Bora. rapper LF Gomes. O que chegou primeiro na tua vida, LF Gomes? Hip hop, o rap ou Jesus Cristo? Irmão, vou falar bem a verdade para você. Deve, tem que ser a Primeiro- verdade mesmo. Amém. Vamos que vamos. Começamos bem. Primeiro foi o rap, irmão. O rap. Em 1988, né? 1988. Tem pouquinho eu tempo, fui né? privilegiado. Também eu acho não tenho certeza que isso daí já foi um trabalhar de Deus. Naquela época, a gente ia muito pra um baile chamado Alegria Dança no Brás. Só que eu também fui privilegiado, né? Agraciado por Deus, por ter sido criado num bairro onde o hip hop fala alto.
E dali saíram grandes nomes, como os Gêmeos Grafiteiros, Facção Central, né? E tudo pessoa que andava com a gente. Então, né, consequentemente, eu aprendi a gostar e aprendi a escrever também letras de rap. Você caminhava com esse Eu pessoal aí. caminhava com o pessoal, né? Então, dançando break no metrô São Bento, ou nunca arrisquei fazer uns grafites, mas não foi meu forte. Aí aprendi a fazer o rap no início do Facção Central, né? Eles eram amigos de ir em casa, comer em casa e tal. Então, foi aí que cresceu essa paixão por fazer músicas, né? Escrever música. Durante essas andanças, eu encontrei um amigo de um ministério, né, evangélico e tal, cristão, e ali Deus começou a trabalhar na minha vida. Mas aí, até essa parte aí, você já participou de algum grupo? Você cantava rap? Não. Até o momento Não, só eu só curtia e ouvia, andava junto com os pessoal que já faziam e os rimas. tentava escrever alguma coisa, mas eu sentia que não era a hora ainda, né? Sentia que eu não estava preparado, mas eu fui, conforme os anos, né, que a gente foi andando junto, eu fui adquirindo experiências, né? É isso aí. Aí você falou que conheceu um amigo que ele era evangélico e ia para uma igreja. Sim, aí certa vez ele morava na minha rua ainda. Ele me chamou para ir para a igreja e tal. Aí eu comecei a frequentar a escola dominical, né? Aí lá ensinava violão, guitarra, contrabaixo, bateria, a cantar. E isso foi acendendo algo em mim, algo diferente, né? Foram as primeiras vezes que eu comecei a dobrar o joelho, né? Aí eu comecei a ligar o meu sonho com Deus. Tipo, Senhor, em nome de Jesus, me usa. Me ensina a fazer música. Eu orava assim. Me ensina a fazer música, me capacita, me ensina. Isso aí já em 89 para 90, né? Naquela época eu já estava de joelho no chão. Aí esse ano aí foi o ano que você se converteu e continuou no cristianismo ou não? Não. Ali como naquela época eu era bem adolescente, era bem novo, então eu tinha muita coisa para me descobrir ainda. Mas sabia que Deus podia fazer muita coisa na minha vida. Mesmo indo para a igreja e tal, ouvindo a palavra, eu dava muita importância para as amizades da rua, principalmente para as amizades erradas, né? Aí passei por algumas experiências com as drogas, né? Foi onde eu comecei a praticar pequenos furtos e roubos. Tudo na sequência dessa época aí. Tudo na sequência dessa época. Então você foi para a igreja, participou da escola dominical. Sim. De uma certa maneira, a palavra já foi entrando no teu coração. A semente de Deus já estava já sendo estava plantada sendo, ali. mas você não se firmou na igreja ali, nos caminhos naquele período. Não. Você começou com as amizades, se envolver e outras coisas que não tem nada a ver com os princípios de Deus. Sim, aí foi onde eu comecei a usar drogas, né? E praticar furtos e roubos. Aí, anos depois, eu já virei um soldado do tráfico, já viciado no crack, né? Que eu usei bastante crack na minha vida. Mas aí no começo, você começou com o quê? Maconha, cocaína? Comecei com a cocaína, né? Fui direto na cocaína. Aí depois de mais pra frente, você entrou no crack. Sim, aí foi aquele negócio, aquela velha história, esse daqui tá muito fraquinho e tal. Aí, isso foi em 96 eu comecei a usar cocaína. 97, eu rompi um relacionamento, né? E aquela desilusão amorosa me levou ao álcool e, consequentemente, ao crack. Então, essa situação ajudou a alavancar algo que trazia um mal para tua vida, foi mais alavancado por causa de uma situação amorosa, né? Eu acho que a maioria dessas pessoas que a gente vê perdidas tem algo a ver com um problema assim, né? Um problema familiar ou o rompimento de um relacionamento e tal. E eu encontrei inúmeras pessoas, né? Pessoas inteligentes, pessoas que também foram do meio evangélico, que foram bastante usadas por Deus e que, infelizmente, até hoje se encontram lá. Tem várias situações de pessoas de rua, né? Sim. Que já foram muitos até pastores, né? Sim.
Já foram pessoas que cantavam na igreja, Sim. que pregavam. Pessoas super inteligentes. Inteligentes e tudo, e pessoas que tinham profissão, que Sim, tudo, letradas e tal, E boa parte é por causa de que você falou aí, né? Uma relação amorosa, né? Que não deu certo, alguma coisa, Sim. ou algum atrito na família. Sim. Também, e junto com isso, vem a bebida e a droga, né? Aí, e Bebida e consequentemente... droga, separando, não sei nem por quê, porque dá quase na mesma, né? Que a bebida é um tipo de droga também, né? Só muda porque a bebida é lícita, né? É legalizada, né? Entendeu? Mas o caminho é o mesmo, Sim. entendeu? E com isso também tem a questão da pessoa começar a acreditar que Deus não existe, irmão. Você passou por isso, acreditando que... Irmão, eu nunca deixei de acreditar que Deus existe, porque eu passei por coisas na minha vida, cara, que eu nitidamente, eu pude perceber que aquilo não era do homem. Eu vou te dar um exemplo. Vamos lá, na parte que... Quando eu comecei a fazer o rap gospel, foi assim. Você vai até me ajudar. O ano que teve a Copa do Mundo aqui no Brasil foi... Rapaz, aí você foi pro 2016? futebol, você pegou meu Dois prato. caras Foi agora. 2016, eu acho. 2014. Bom, enfim, foi nesse Foi por ano. aí. Foi esse ano. Eu estava como um dos soldados de uma das bocas mais antigas do centro de São Paulo, né? E viciado no crack. Numa certa madrugada, para você ver, quem é dessa época aí vai se lembrar. Todas as cidades do Brasil ficou tomada por policiais, né? E eu, mesmo durante esse processo todo aí da Copa, eu ia e vendia droga na frente dos caras sem eles perceber. Entendeu? E então ali eu pude perceber a mão de Deus, porque os livramentos que aconteceram durante esse processo não tem como falar foi o homem, não foi sorte. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Foi Deus. Entendeu? Enfim, numa certa madrugada eu falei, Senhor, eu parei porque tinha acontecido algo que ali foi muito Deus, eu não vou estender por conta do tempo, mas assim, chegou ao ponto de eu falar, Senhor, isso tudo que está acontecendo foi o Senhor, não foi? Então, se foi o Senhor que me deu o dom de escrever a música, me coloca num lugar onde eu vou aprender um pouco mais da sua palavra e vou começar a compor letras onde o seu nome será glorificado. Isso foi numa madrugada de quarta-feira, às 3 horas da madrugada. 3. Era uma madrugada gelada, serenando, sabe? Aquele sereno, aquele tempo propício para te deixar de cama. E eu estava só de bermuda, camiseta regata, com os 2 bolsos cheios de drogas e com fome. Só que eu não encontrava um lugar para comer alguma coisa, um bar que seja para comer uma coxinha ou alguma coisa do tipo. A minha saída era matar a fome usando droga, entendeu? Aí, nessa mesma quarta-feira, mais ou menos por volta de 4 ou 5 horas da tarde, né? Eu encontrei um amigo que eu ajudei ele a sair da rua. E eu me lembro que eu falei para ele assim, irmão, eu tô vendo que você tá na rua, você é um cara inteligente, mas eu vou te ajudar a sair da rua, né? Minha família tem uma casa na Zona Leste, lá em Itaquaquecetuba, e eu vou te levar para lá, você aceita? Ele, eu aceito. Falei, esquece que foi eu que fiz isso, isso aí é para Deus. Firmeza? E ele entendeu isso como um trampolim, porque quando a gente tá na rua, que a gente se encontra sujo né, às vezes até com aquele mau cheiro, às vezes não, todas as vezes você tá sujo, Sim. né? Então você fica limitado, você não consegue entrar numa padaria, por exemplo, para tomar um copo com água, né? Você começa a se limitar, você começa, né, E vai te levando cada vez mais para baixo, né? mais pro fundo. E ele entendeu isso aí como um trampolim. Ele começou a lavar a roupa dele, tomar banho, andar um pouco mais limpo. E o que ele fez? Ele rapidamente arrumou uma clínica. Só que nesse período aí que eu ajudei ele estava com início de cirrose, né? Que ele era viciado no tal do corote. Ele fumava crack também, mas ele era mais pro lado da bebida. Então ele contraiu a cirrose e tal. Enfim, aí no meio de todo esse processo, aí desse vendaval, ele procurou uma clínica cristã. Dentro da clínica ele foi tocado, foi curado, foi liberto. E eu reencontrei ele logo após essa oração que eu fiz, né? Senhor, se foi o Senhor e tal, me leva para um lugar. Enfim, aí às 4 ou 5 horas da tarde dessa mesma quarta-feira, eu encontrei com ele na minha rua
E ele veio quase chorando, ele desceu da moto quase chorando, tremendo assim, ó. Falou, nossa, até me arrepiei e tal, mas te encontrei. Você sabe que Deus fala com a gente? Eu falei, lógico que eu sei. Ele falou, irmão, eu ouvi a voz de Deus me pedindo para te levar para uma clínica de madrugada. E de madrugada eu estava orando. Quando eu cheguei nessa clínica pode falar o nome? De Volta à Vida? Já falei. Então, a clínica de Volta à Vida, em Itanhaém. No momento que eu estava fazendo a minha inclusão, eu ouvi uma batida de um fundo de rap, né? Uma base. Dentro daquilo, eu falei, ô, meu. Aí eu perguntei pro irmão que estava fazendo a minha inclusão. Eu falei, ô, mano, tem uma balada aqui, mano? Ele, não, por que você tá perguntando isso? Eu falei, eu tô ouvindo um som de rap, irmão. Ele, não, é o seguinte, aqui de 15 em 15 dias, vem um pessoal do hip hop ministrar a palavra. Da hora. Ó, aí já vê que Deus já tá no negócio. Aí foi aonde eu olhei pra cara desse meu parceiro, né? O Washington, quero até mandar um abraço pra ele, que Deus o abençoe. Falei, irmão, por favor, quando você chegar em São Paulo, você avisa minha mãe, meu pessoal, que eu tô aqui na clínica, e providencia para mim um caderno de 10 matérias, uma Bic 4 cores e uma Bíblia, pode ser na nova linguagem, que eu vou voltar a compor. Só para entender direito a sua caminhada, aí você pediu para te trazer um caderno, a caneta, mas nesse período aí, até você chegar na clínica, que você teve uma vivência nas ruas, sim, como você mesmo disse, com uso de drogas, o tráfico. Furtos, tráfico. Nesse período você nunca chegou a cantar rap? Então, aí teve esse período também. Você chegou a cantar rap nesse período? Sim, eu fiz parte de uma banda. Na verdade, eu reiniciei essa banda, a banda QI Racional. QI Racional. Né, que ela nasceu dentro da penitenciária de Marília, né? Eu conheci o líder dela dentro da penitenciária, também fazendo rap, né? Aí foi na ocasião que você tava lá com eles. Sim, eu fui preso e tal, acabei sendo transferido para essa penitenciária, e dentro de todas as penitenciárias, não sei se ainda é assim, mas na época, a maioria das penitenciárias ofereciam um espaço para trabalhar com a cultura, né? Como exemplo disso, né, um exemplo bem claro da época, tinha o Q19E, que nasceu dentro de uma prisão também. E essa febre de cantar rap dentro dos presídios se estendeu. E eu levei para Marília, né? Aí, lá dentro eu conheci esse camarada, o Adriano, né? O Druizy. Um abraço, irmão, que Deus te abençoe. E, assim, ele falou para mim com essas palavras, assim, ele pediu para mim ensiná-lo a fazer músicas e tal, e ele se interessou ao ponto de falar para mim que poderia durar 10 anos, mas que aquilo que eu estava passando para ele iria fazer valer a pena. Mais ou menos de 10 a 12 anos depois, eu reencontrei com ele, né? E aí ele me chamou para participar de um novo projeto, que a banda tinha sido desfeita e tal. Aí, enfim, aí eu reescrevi o CD dele, né? Que ele já estava escrito o CD, mas ele precisava dar um levante nas letras, né? E contava com a experiência de alguém. E esse alguém foi eu. Ele mandou a letra, aí eu escrevi a primeira, ele gostou, mandou a segunda, ele gostou. Aí eu falei, manda todas aí, vai. Aí eu escrevi, coloquei o título, nós reiniciamos o trabalho, só que, como eu havia dito para você anteriormente, aquelas letras ali estavam me incomodando espiritualmente, né? Porque a palavra tem força. Sim. Né? A palavra tem força e o conteúdo dessas letras aí não tinha muito, você não via Deus ali, entendeu? E aí chegou um certo momento lá que ele falou que tinha feito um pacto, né, com algumas entidades, né, para nos ajudar na caminhada. E eu percebi que o crescimento do grupo estava sendo muito, sabe, muito rápido, estava um negócio muito... Falei, nossa, a gente nem lutou, já tá aqui, cara. Aí eu comecei a achar estranho, né? Aí foi onde aí também eu creio que foi um trabalhar de Deus, mano. Aí eu voltei para casa, meio que me afastei do grupo durante uns dias e entrei em oração. Aí foi onde eu realmente coloquei o joelho no chão. Falei, Deus, é isso, se for da tua vontade, então me tira do grupo e me indica um novo caminho que eu tô indo. Tá nas suas mãos. Aí foi onde veio esses atuais projetos, né? Certo.
Mas aí, vamos só recapitular. Você iniciou em 80 e pouco, 89. conheceu o rap, curtiu o Sim. rap, andava O com os rap, caras o que estavam break. iniciando ali o Facção Central, entre Certo. outros, que era de onde você morava. Sim. Aí você curtiu o rap, mas não chegou a cantar. Não, Aí só... você começou a se envolver com crime, com tráfico, com Sim. droga. Sim. Aí numa dessas aí você acabou sendo preso e foi lá pro presídio de Marília. Sim. Aí lá foi quando você começou a cantar rap. Isso. Ali eu precisava do quê? Eu precisava eu precisava também melhorar a questão de tempo de rima, né? A questão melhorar a poesia, né? Das músicas. Foi aonde eu fiquei sem visita. Então o meu companheiro era o caderno e a caneta. Cadê na caneta? Aí eu tive que a minha saída, os meus pensamentos eram que eu preciso de um livro, eu preciso de alguma coisa, porque fácil é fácil. Você ter uma depressão dentro de um presídio, principalmente quando você está longe de casa, privado da sua liberdade e sem visita, irmão. Entendeu? Sabendo que você tem mais alguns anos para cumprir. Então, a minha saída foi Escrever as rimas. escrever, mas eu precisava de conteúdo, eu precisava de sabedoria, eu precisava de palavras de impacto. E essas palavras eu achei nos livros que estavam no pavilhão escolar, né? Aí eu comecei a ler, escrever e melhorar e tal. Eu fiquei 3 anos e 7 meses nesse 3 processo. anos. Mas nesses 3 anos, tinha alguma oportunidade de você cantar rap lá dentro? Dentro da cadeia, sim, sim. Teve algumas festas, inclusive eu passei a ser encarregado do setor cultural, né? Aí eu encontrei um camarada que ele andava com o pessoal do Realidade Cruel, né? O Sidão, quero até mandar um abraço para ele, que Deus abençoe a vida desse irmão. Foi ele foi uma das pessoas que assim, deu aquele... Ele deu um dos pontapés inicial para essa caminhada. Ele falou, eu conheço o pessoal do Realidade Cruel, eu sou amigo do Bolha, que o Bolha era DJ do Realidade Cruel na época. Aí ele falou, vou ligar para ele vai mandar um CD com bases, com as bases e tal. E aí você faz o que você tem que fazer, porque eu já vi que você é desenrolado pro rap. Aí foi aonde eu comecei a me ligar mais, né? Falei, pô, já vai vir, pô, Realidade Cruel, né? Então isso, querendo ou não, incentivo. pô, que incentivo, hein? Né? E foi isso. Aí você ficou 3 anos e pouco, aí você foi solto. Sim, aí eu fui solto. Aí você continuou cantando rap assim que foi solto ou não? Então, aí teve a questão que eu saí, né? Eu tive um novo relacionamento, a minha ex-mulher ficou grávida, eu tive que me afastar do rap mais um pouco, né? Aí procura trabalho daqui, procura dali e tal, e nada de achar, e a criança quase para nascer, me desesperei de novo, voltei pro tráfico de drogas. Tudo novamente. Voltei pro tráfico de drogas. Só que agora com a mente um pouco mais aberta, assim, para as coisas erradas, né? Infelizmente. Aí eu voltei a praticar alguns furtos também, mas eu vi que aquilo ali uma hora ia me colocar na cadeia novamente e fiquei no tráfico. Só que aí o tráfico veio também com uma cobrança, que foi qual? Da mesma medida que você destrói, você vai ser destruído, né? Eu me viciei no crack, aí foi onde eu mergulhei. Aí nessa aí você entrou no crack e... Entrei no crack de novo de tal forma que... Mas ali na região dessa biqueira aí, ao lado da biqueira tem uma igreja e tem mais um outro ministério na frente. Que quando uma não estava ministrando a palavra, a outra estava ensaiando os louvores. Nossa, eu falei, nossa. E tinha dia que eu via mesmo o trabalhar de Deus. Eu vi o trabalhar de Deus. Aí, certa vez, um dos pastores de uma dessas igrejas falou, irmão, você é levita da casa do Senhor. O que você está fazendo aí? Você não percebeu ainda que Deus tem te livrado de muita coisa? Cadê a missão que ele te deu? Por que você não está exercendo ela? Falou bem assim. Aí, numa outra ocasião, uma outra irmã dessa igreja que tem ao lado da biqueira, ela saiu sapateando da igreja, assim, tomada no Espírito Santo ali, e falou, ó, chegou, a minha mão vai pesar. Aí eu senti que, aí coisas começaram a acontecer, né? Falei, não, o negócio não é brincadeira não, é muito sério isso daqui. E diante daquela situação ali, porque a pessoa que tá longe, tá do lado de fora, não tem a mesma visão, né? Quando você tá dentro de uma situação dessa, praticando coisas como essas, assim, você entende que tem muita coisa espiritual ali, principalmente as coisas ruins, mas Deus, ele vai lá
Ele é o Deus das últimas horas, ele resgata você aonde você menos esperar, que você pode estar onde você estiver, irmão. É o Deus das oportunidades. Eu tava, eu acho que eu tava num poço de lama, cara, que, nossa, ali foi Deus mesmo, foi Deus de verdade. Quando eu falei, Deus, em nome de Jesus, eu não aguento mais, socorro, essa foi a minha palavra, socorro, me ajuda, me usa, me capacita, me socorre, Senhor, eu não tenho mais para quem recorrer, né? Que eu me vi numa época que eu tava no topo, de repente eu fui pra lama, cara, assim, numa velocidade terrível, e ele me ouviu, cara. Aí foi essa aí que você reencontrou aquele amigo lá, Sim. que te levou até a casa de recuperação. Que era o pastor Beto, que Deus o abençoe. Certo. Continue sempre assim, permita-se sempre ser usado pelo Senhor. Por Deus aí. E Aí nós voltamos agora para a casa de recuperação, onde você pediu o caderno, a Bíblia e... Não, essa daí já foi a terceira casa de recuperação. Certo. Eu saí da casa de recuperação, Certo. né? E depois de ter escrevido algumas letras de rap gospel, mas eu não levei à frente, eu voltei para as ruas, né? Aí, no passado, um pouco recente, foi onde eu reencontrei esse outro camarada, né? Ah, sim. Então você Aí teve umas 3 vezes para casa de pra casa de recuperação. recuperação. Tive Porque, tipo, a maioria das pessoas não vai, uma tipo, vez uma vez e já acabou, depois não. acabou, né? Acontece, pô, tem caso, mas a grande maioria passa uma vez, sai, depois vai outra, né? Aí vai tendo processo. E nesse processo aí, no caso, foi para uma casa de recuperação, onde é um trabalho de uma igreja cristã, né? Sim. Então a semente ia sendo plantada, né? Sim, mas cada veja vez bem, mais ia eu fortalecendo. também tive que entender que não era a casa de recuperação que ia me libertar. Era Deus. Era Deus. Então, ó, Lá é só um acesso, e né? quando eu estava fora da casa de recuperação, na frente da boca de tráfico, com as mãos cheias de droga, que eu falei, Deus, muda essa minha história. Eu não aguento mais. Mas eu falei, sabe, com força, de verdade, assim, eu não tava nem aí pra quem tava do meu lado, né? com sinceridade. E até os camaradas falaram, ih, ó, tá chapando, mano. Chapou, aí usou tudo, essa aí é da aí boa, hein? doidão, mano. E a polícia tá vindo? Eu falei, que polícia, irmão? Tô falando com Deus, deixa eu quietinho aqui, dessa cara. aí, você tá vendendo dessa aí também? Essa aí é da boa, hein? Você entendeu? Os caras já... Porque, eu era um cara que eu não ficava meia hora sem usar uma pedra de crack, irmão. Entendeu? E eu era o soldado do mal. Entendeu? Eu tava a favor do mal. Aí no dia que eu falei, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, socorro. Aí veio esse pastor, né? Um amigo também de longa data, que foi um homem liberto e falou, irmão, Deus tem ouvido suas orações, irmão. Deixa eu te ajudar. Você não entende agora, mas você vai entender, irmão. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Posso te levar para uma casa de recuperação? Eu falei, vambora, mano, vambora. Vamos lá, mano. Só que eu já fui ciente. Falei, mas não é a casa de recuperação, mano. É Deus, mano. É Deus, porque quando eu clamei, com sinceridade, sabe, com humildade ali, reconhecendo meus erros, ele me ouviu, mano. Foi muito, sabe, poxa, poderia ter sido qualquer outra pessoa, irmão, sai da rua, pá, vamos lá pra casa, toma uma ducha, sabe, vamos, mano, quer um trampo e tal, poderia ser isso daí, mas não foi, poxa, coincidência isso? Eu falar em silêncio com Deus, com o Pai, e vi um pastor e a resposta, né? A resposta. Aí eu fui pra uma casa de recuperação na Zona Leste, né? Aí foi aonde lá dentro eu determinei. Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou voltar a trabalhar, vou ajudar minha mãe e vou reiniciar o processo, a missão que Deus colocou nas minhas mãos. Vida. Que lugar da Zona Leste? Acho que foi São Miguel Paulista. Eu não me recordo o nome da clínica, mas enfim, eu fiquei nessa clínica aí, saí determinado a não usar mais. Isso eu cheguei uma semana antes dos Dias dos Pais de 2024, né? Aí você vê uma clínica em São Miguel Paulista. São Miguel é um bairro da Zona Leste, ali próximo de Guaianazes, Itaim, sim. Um local movimentado, populoso. E a casa de recuperação nesse local. Sim. Então, a maioria das casas de recuperação é em locais mais afastados, sim, né? Em questão de sítio e tudo. Aí como ver que não é a casa em si que faz a transformação, mas o que tem lá dentro, né? Sim, sim. É um exemplo aí, né? Que foi dentro do extremo leste, né? Praticamente, sim, né? Sim. Então, mas aí é que tá. O que eu tiro disso daí tudo também, irmão?
que não importa a hora, não importa o local, sabe? O que importa é sua sinceridade, a forma que você se relaciona com Deus, irmão. Entendeu? Se ele te colocou uma missão, se ele te deu uma missão, irmão, pode ter certeza, irmão. Uma hora você mesmo vai voltar até ele e vai falar, Senhor, me ajuda, eu quero reiniciar aquele processo lá. Entendeu? E hoje, com esse novo processo com esse novo projeto, né, musical, hoje, irmão, eu vejo as coisas de Deus acontecendo no tempo dele, do jeito dele, e eu vou falar para você, o que eu tenho que fazer, a minha obrigação é continuar posicionado, entendeu? É posicionamento, irmão. Se posiciona, o resto ele faz, entendeu? Tá posicionado dentro dos princípios de Sim, Deus, é o lugar que devemos obediência. estar. Posicionamento não é só, não vai chegar, não é isso. Ó, se tá aqui, então faz acontecer. Se ele te colocou aqui, então faz acontecer, entendeu? Mais uma vez, citando o seu projeto, né, do Rimas e Missões, é o que você fez, irmão, você se posicionou. Deus tocou no seu coração, começou lá, eu tô acompanhando o seu projeto. Começou lá com os videoclipes, né, com os videoclipes e tal, e hoje você tá aqui, irmão, entendeu? Irmão, isso aí não é nem um nano daquilo que Deus tem para nós, entendeu? Amém. Muitas coisas virão em nome de Jesus. É isso aí. Então, a partir dessa terceira ida à casa de recuperação, a clínica, aí você começou a trilhar o caminho com Cristo. Comecei a trilhar o caminho com Cristo. Aí veio... foi onde eu encontrei esse talento brabo, lapidado por Deus. A glória né? de Cristo, irmão. Isso daí também foi um processo que eu falo para você ver como que Deus é. Deus, ele surpreende. Eu precisava de uma pessoa... Bom, enfim, enxuguei as lágrimas, né? Como que nasceu essa daí? Enxugar Lágrimas é a música que você tem parceria com Com o Johnny. o Johnny. O Johnny, né? Johnny Gomes. Eu precisava começar a profetizar, né? Aí eu falei, poxa, mas eu não posso me colocar como peça principal nas minhas músicas, porque na maioria né, acontece isso. O cara se coloca como o centro das atenções para provar que ele... Eu falei, não, mas quem fez isso aqui por mim foi Deus, irmão. Então eu tenho que profetizar, mano. Tem Isso aí pessoas no Cristo, ouvindo, né? Deixar Cristo no centro, né? Certo? Isso Falei, aí. poxa, mano, certo. Aí eu me lembrei de uma vez, dentro da casa de recuperação, que um pastor foi visitar a gente e ministrar a palavra. E ele usou a passagem de Sodoma e Gomorra. Mas ele usou aquele ponto no qual o anjo falava para Ló seguir por um caminho sem olhar para trás. Sim. Que tudo aquilo ia passar. E eu me vi como Ló. Entendeu? Porque eu tava lá, mano. Quantas células de Sodoma e Gomorra ainda não existem por aí? Entendeu? Tá escancarado, irmão. Entendeu? É a música, é o relacionamento de mulher com mulher, homem com homem, tá escancarado. Tem as células as sequelas, né, dessa cidade ainda perdura até hoje, infelizmente. Entendeu? Aí eu me lembrei disso daí, irmão. Aí eu falei, puxa, eu preciso profetizar, irmão. O que eu vou... Nossa... E daí, esse processo a gente vê muito pessoa chorando, mãe chorando, porque perdeu o filho, porque o filho foi preso, porque a filha está se prostituindo, porque o filho virou homossexual, porque o filho foi estrupado, porque a filha foi morta e tal. E, poxa, mas isso daí também é coisas que o homem procura, né? Isso aí é coisas de... Quando a gente não dá importância para aquilo que Deus fala, começa a acontecer coisas do tipo, porque o inimigo ele trabalha nas brechas, né? E, enfim... Aí eu falei, eu preciso profetizar em cima disso, e isso, tudo que vai e volta, eu preciso profetizar na minha vida também e tal. E eu me lembro que eu conversei com uma pessoa e ela me viu como um exemplo de que é possível sair das drogas, né? E essa pessoa começou a chorar, né, na minha frente, assim. Ela tinha falado pra mim ainda, falou, irmão, nada tá perdido, irmão. Você é inteligente, mano. Você tem um coração que é... Meu, você é iluminado, irmão. Você tem um brilho diferente. E ela começou a chorar e tal, né? Aí eu comecei a me lembrar dessas coisas assim, então aí comecei a escrever. Enxugue as lágrimas, não se esqueça do próximo round. Então, meu, assim, o que eu tiro como exemplo e pra mim mesmo, sabe? É que, cara, as lágrimas de hoje é a vitória de amanhã, mano, sabe? Se tá chorando hoje, tem um motivo? Tem, então entrega essas lágrimas lá na mão de Deus, cara, sabe? Chora nos pés da cruz, sabe? Que vai vir a recompensa, irmão. Vai vir a recompensa. Ah, eu não consigo mais sair da droga, eu não consigo mais sair do álcool. Não consegue sim, mano.
Consegue, mano. Não tem... A fé sem obra é morta, sabe? E foi aonde um belo dia, nós entramos no estúdio e tal, aí precisa de alguém para fazer o refrão. Então eu levei uma pessoa, mas o tom de voz, o timbre de voz não casava com aquilo que a música tá pedindo, né? Poxa, quem que é essa pessoa? Aí um dos camaradas meu, que hoje também é meu padrinho de casamento, Sérgio Reis, que Deus te abençoe, se você estiver ouvindo nós. Tamo junto, irmão. Obrigado por esse presente, né? Ter apresentado esse irmão abençoado. Ele falou, irmão... Seu padrinho ele também é seu padrinho de casamento? Ele é meu padrinho de casamento. E você fez umas rimas lá no seu casamento? Sim, o enxuguei as lágrimas. Rapaz, eu perdi, meu. Perdeu, o enxuguei as lágrimas. É que você até fez o convite, mas aí, como eu já tava... Tem uns trabalhos com evangelismo na igreja que nós estávamos iniciando e eu tinha que estar presente, mas não deu para estar indo no seu casamento, mas... Desde já eu agradeço o convite que foi feito aí. De nada, irmão. Tamo junto. Você fez umas rimas lá. Certo. Então, aí, voltando ao assunto. Ele falou, mano, lá tem um pessoal que você... E eu fiquei, sabe, naquela dia, qualquer dia eu vou e tal. Tá bom. Aí chegou um dia que falei, mano, eu preciso dessa pessoa e tal, vamos lá. Aí eu participei de um culto, participei de outro, mas eu fui na caça. Da voz. Eu falei, mano, Deus, coloca essa pessoa. Se for, coloca essa pessoa. Aí teve um momento do louvor. Aí o Johnny foi lá fazer a parte do louvor. Na hora que eu ouvi, eu falei, cê é louco, mano. Achei. Que isso, mano? Será que... Não, vou ouvir os caras mais um pouco. Aí eu fui uma vez, duas, na segunda eu falei, não, é ele. É esse cara aí, mano. Aí, Serginho, conversa com ele. Aí, vamos conversar e tal, né? Aí eu fiz o convite, aí... Você tem na hora. Certo. Sempre foi um sonho, né? Participar de uma música de hip hop. E eu conheci o LF Gomes e assim que ele fez o convite, eu já aceitei na hora. Não, vamos sim. Você sempre quis participar de uma música de rap? Sempre. Mas fala pra mim, você faz rock, é isso? Eu sou muito envolvido com rock and roll, né? Acho que desde os 12 anos tenho banda de rock autoral. Toquei muito punk rock, new metal, enfim. Mas um estilo musical que sempre me acompanhou foi o hip hop. Né? Ouvi muito Cypress Hill, mais o hip hop da gringa, assim, né? Kendrick Lamar. Enfim, e eu nunca imaginei que eu poderia ter a honra de tocar ou cantar num rap, né, cara? Porque acho que diferente... de vocês, assim, eu tenho um outro background musical também, né? Então, e sempre pratiquei muito no rock and roll. E assim, quando o LF me convidou, aceitei na hora, porque ia ser uma realização de sonho também. Eu também vi o trabalhar de Deus nisso, sabe? Quando você se posiciona mesmo, musicalmente falando, inclusive, Deus vai mostrando o caminho, né? Verdade. Então, assim que ele fez o convite, eu aceitei. Também, né, outras e com outras aptidões artísticas a gente sempre vai se somando, né? Sim. Então, acredito que é resposta de Deus mesmo. Aí você canta na banda João e o Verbo. Isso. E toca instrumentos também. Eu sou o líder da banda João e o Verbo, né? É uma banda de rock gospel, né? Músicas consagradas para Jesus Cristo. Glória a Deus. O primeiro álbum eu gravei ele inteiro, né? Então gravei todos os instrumentos, guitarra, baixo, bateria e vocal. Você tocou todos os instrumentos, então você toca vários instrumentos. Sou muito instrumentista. Hoje a gente tem os membros, né, na banda, tem o Maurício, o Gabriel, o Pedro, que agora eles tocam na banda também, são integrantes da banda. E, enfim, e o João e o Verbo já tá desde 2024 também. A gente lançou o primeiro álbum. Inclusive, eu trouxe um presente aqui pra você. Opa, o presente é bom, hein? Aí sim, hein? Glória a Deus. Presente aqui pra você, a fita cassete da banda. Aqui, ó. Só quer ser diferenciado, João hein? E o Verbo. João e o Verbo, do primeiro álbum. Isso aqui é diferenciado, isso aqui. Que é uma carteira também, ó. Se abrir aí uma tem carteira, deixa eu ver onde mais presente. Aqui, ó. Aí, ó. Não pode quebrar, ganhar um presente já quebrar, né? Ao vivo ainda. Ao vivo ainda. Não, certo. Da hora, hein, meu? Boa. Essa é a fita. Pode usar de carteira, guardar cartões. Entendeu? Esse adesivo aqui é um símbolo da banda, alguma coisa assim? É o símbolo do primeiro álbum, esse gafanhoto e mel, né? O que João Batista comia no deserto, né? Então o João e o Verbo vêm de João Batista. Isso, de João Batista. Tá. Preparando os caminhos para Cristo, né? E veio em cima
dessa ordem, né? Claro que eu falo sempre, né? A banda devia se chamar o Verbo e o João, né? Mas É que o verbo vem... só que se a gente Mas pegar... é só uma colocação da palavra, né? Exato. Que sem João o verbo existiria e existe já era. Exato. Agora, sem o verbo, o João nem existiria. Sim. Exatamente, exatamente. Ele é o protagonista das nossas 3 histórias aqui, né? E enfim, e é por isso que a banda chama João e o Verbo. Esse QR Code aqui já leva pro Instagram, pro YouTube. Exatamente, tem Instagram, tem YouTube da banda, tem Spotify também. Nós vamos estar colocando aqui embaixo na tela o Instagram, redes sociais e o YouTube aqui do João e o Verbo. Isso e aí. também na descrição do vídeo. Obrigado. Então entre lá, acesse lá, João e o Verbo, vai conferir o som deles lá. Igualmente também do LF Gomes, vai estar aqui na descrição, para você estar acessando e conhecendo um pouco do trabalho. Show. O trabalho deles, o conteúdo que tem na letra, né? Amém. O conteúdo que tem, o ritmo. E é isso aí. Já segue eles lá no Instagram, que é Bem Ser Grande. Obrigado. Aí você foi convidado Fui participar da música fazendo o refrão Enxuguem as Lágrimas, é o nome Enxugue as da... lágrimas. Inclusive, esse videoclipe você também confere no programa Rimas e Missões. Sempre passa lá o videoclipe do LF Gomes aí, nóis. entre outros, né? É um programa que vai estar trazendo entrevista também de duração menor, né? Com grupos, com rappers, com pessoal envolvido com rimas e com missões. E também, futuramente, vamos estar fazendo cobertura de evento, criando mais conteúdo dentro das rimas e dentro das missões, para estar passando no programa Rimas e Missões, que também terá cortes desse podcast Rimas e Missões, firmeza? Então, já segue aí Rimas e Missões no Instagram e no YouTube. Show. E como foi essa música aí que vocês fizeram junto, trazendo a mensagem que você já falou o porquê do nome da música, né? Sim. Enxugue as Lágrimas. Sim. Aí você que dirigiu esse videoclipe? Não, esse esse clipe aqui eu só participei participou. como cantor, né? Como cantor, ele fez o Isso. refrão e tal. O clipe que ele dirigiu foi do Filho Pródigo. Filho pródigo. Filho Pródigo, Isso. né? A história do Filho Pródigo também é direcionada aos atuais filhos pródigos que a gente vê aí nos bares, nas bocas, nas cracolândias, né? E como eu também fui um filho pródigo um dia, essa música veio como uma forma bem direta de dizer, filho, tem nada perdido, vem pro Pai, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, né? Filho pródigo, a gente vê isso aí também, como tá escrito também, né? Na casa do Pai sempre vai ter um lugar pra gente, né? Sim. Eu cheguei a acreditar assim um dia mesmo. Será que ainda dá tempo? Será que eu vou conseguir e tal? Porque ficava doente, né, às vezes, por consequência das drogas e tal. Imunidade baixa e tal. E será que vai dar Foi tempo? vários Será que eu vou anos também, conseguir? né? Eu comecei a usar droga, assim, o crack, né? Em 96. Já usei outras antes, em 89 e tal. Eu vim uma maconha, alguma coisa, mas o crack mesmo entrou na minha vida em Então, 1996. você quase pega a era da heroína também. Você entendeu? Mais um pouquinho. Bom, eu vivi nessa época, Sim. mas sem praticar, né? Aí quando o crack começou a ficar forte, aí eu É que entrei. você estava entrando. Aí entrou de cabeça. Aí veio aí o LF Gomes, hoje cantor, MC, rapper, traz a mensagem de Jesus Cristo de Glória a salvação, de libertação através de suas rimas. Glória a Deus. O homem que teve a vida transformada após anos e anos envolvido não somente com crime, com tráfico, mas também com o uso dessas drogas. O homem que estava viciado, que muitos poderiam olhar e falar, isso aí não tem jeito não. Quantos Como já pensaram? quantos? Hoje até pessoalmente Muito. falaram, isso aí é um caso perdido. Não, Mas muitos, hoje ele está aqui, ó, relatando a história da vida dele, o testemunho da transformação, da libertação que Deus fez na vida dele, da restauração da sua vida, que continua fazendo mais bênçãos e bênçãos acontecendo a cada dia mais. E é isso aí. Então não desista, tenha fé, acredite em Cristo, em Jesus. Peça para Ele que Ele fará o milagre acontecer na vida. Ele transforma vidas ainda, Ele restaura famílias. E Rimas e Missões está aqui para mostrar que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é tudo que você precisa é Cristo. Amém. E essa Certo? música também, ó, o Filho Pródigo,
o processo dela também foi algo muito de Deus, porque assim, quando pessoas que passaram na mesma situação que eu passei, que começa a se reconstruir e sabe que, né, que o sonho muitas vezes depende de dinheiro, né? Aí você é um ex-presidiário, você foi um cara que morou na rua, você foi um traficante, você foi um ladrão, até você se encontrar como cidadão de bem é um processo. Até você encontrar um trabalho que faça você enxergar, poxa, realmente eu preciso trabalhar. Até você chegar nesse ponto, é outro processo, né? Tudo é luta, né? Mas Deus está com você. Eu precisava tirar as coisas do papel. Dinheiro para pagar estúdio. Deus providenciou. Eu precisava fazer um clipe. Deus me honrou. Eu fui honrado duplamente. O Johnny, eu pensei, eu vou regravar essa música. Mas cadê o produtor e cadê a base? Eu já tinha perdido a base, né? Nessas andanças aí, eu deixei todos os... Aí achou o cara certo. Aí o cara, além de ser cantor, olha como é que Deus trabalha, cara. Aí quando ele faz, ele não faz pela metade, mano. Ele faz o cara se transbordar, né? Amém. Eu achei um cantor e produtor, olha aí, ó. Pois é. Né? Vocês podem conferir. O Filho Pródigo, a produção foi muito bacana, né, cara? A gente escreveu o roteiro junto. Sim. Eu e o LF Gomes, ele trouxe a ideia. E aí eu tinha pensado na questão do plano sequência, né? Então, um clipe sem edição nenhuma. Plano sequência, aí, pra quem não conhece da área de vídeo e tudo, é um tipo de gravação que vai sendo gravado tudo... Numa tomada só. Isso. Porque ele, além de ser multi-instrumentista, músico, cantor, ele também trabalha na parte de vídeo, né? Dessa área, né? Do mundo de vídeo, de edição. Isso eu tenho muito artista interesse. completo, irmão. Um artista completo. Vai. Pode falar da gravação do Filho Pródigo. Fechou. Não, então, eu tenho muito interesse, Heleno, nessa questão artística, de escrever roteiro e direção, né? Então, quando o LF Gomes falou, cara, eu preciso dirigir esse clipe, eu até falei, cara, eu sou diretor, sou amador, mas eu sou diretor. Aí ele topou. Beleza, aí eu sempre pensei em uma coisa, vamos engrandecer o trabalho desse cara, né? Vamos engrandecer o trabalho do artista. E aí essa ideia de trazer o plano sequência pro vídeo e pro roteiro foi um desafio, né? Porque a gente tinha... pelo menos o local a gente foi na nossa igreja, isso, né? Cenário perfeito. O cenário perfeito que faz parte da realidade dele, né? No bairro que a história dele aconteceu. E outra, com licença, os demais que participaram também tiveram uma participação na minha história, que fizeram também parte das mesmas situações no passado e que já estavam convertidos. Então, quem preparou como que fala? Os figurantes foi o próprio Deus. Foi, cara. São figurantes que são, ao mesmo tempo, são reais. Você entendeu? Então não precisou trabalhar nos caras. Lógico que teve uma coisa aqui, outra ali e tal. Sim. Mas eles já vieram já com o roteiro da mente. Isso, exatamente. E aí foi todo o desafio, né? Foram 7 takes que a gente teve para conseguir fazer um final que realmente a gente que a gente ia ficar satisfeito. E, cara, foi maravilhoso, assim, todos os atores do clipe, né, e como o LF falou, fizeram parte da história dele, cada elemento da história vai contando um pouco da letra, como a letra também foi concebida, né, como a sua história aconteceu. O Serginho, que ele comentou agora, tá no clipe, é ele que entrega a água pra ele. É o que fica na porta lá e tal. Na nossa igreja a gente chama isso de maná, né, então uma forma singela de alcançar pessoas que estão em situação de rua, né? E plantar uma semente, a gente entrega uma bolacha, uma água fresca, né? E uma mensagem do evangelho. Então a gente chama isso de maná, a gente tenta sempre carregar isso e levar. E o Serginho alcançou ele com o maná. Ele passava na Rua da Biqueira e eu tava, quantas? E tal. Aí ele, como ele já foi um dia do movimento, às vezes que ele parava para conversar, eu já, ei, irmão, vai me dizer que você voltou. Ele, não, irmão, eu vim aqui para falar que Jesus te ama. Deixa eu mandar. Exatamente.
Aí chegou um dia que ele me levou pra igreja e foi onde tudo isso aconteceu. Isso. Então o clipe, quem puder conferir, tenta pensar que toda a história inteira do clipe é a história do LF também, para esse retorno, né? E tem tudo a ver com a letra do Filho Pródigo, né? Então o clipe foi pensado em cima disso, né? E não só a minha história, como a história de muitos ainda, Sim. que principalmente para aqueles que acham que acabou, É. já era. É esses aí que tá lá, ó, fedido, drogado, sabe, excluído, à margem da sociedade, debaixo do viaduto, dentro de uma barraquinha, é esses aí. É esses aí que Deus quer, sabe? Eu gosto de sempre indicar o Salmo 40. Isso. É o meu favorito também. Que também Cristo me tirou da lama também. Então, independente da lama que você esteja, Jesus não vai sujar a mão dele para te alcançar. Ele vai te tirar de lá. Ele não tem problema nenhum de te alcançar onde quer que você esteja. O Salmo 40 fala muito sobre isso. É um pedido de socorro mesmo, do salmista. Então, quem tiver nessa situação, eu sempre recomendo o Salmo 40, porque é marcante, pelo menos na minha vida, e espero que seja na de muitos também. Assim seja. E você, filho pródigo, volta para Cristo. Você tem aí um conhecido, um familiar, alguém que está fora dos caminhos, que está na vida errada aí, ó. Tem um videoclipe aqui, ó, do LF Gomes, dirigido e feito o videoclipe aqui pelo Johnny. Um vídeo que é bem produzido, de uma tomada só que chama, plano sequência. Foi gravado direto, do começo ao fim, videoclipe. Então, confira, veja como ficou esse trabalho, essa história, esse videoclipe e o conteúdo que tem na letra também. Compartilha para alguém que está distante dos caminhos do Senhor, que Deus irá tocar grandemente na vida dessa pessoa e ela vai voltar para os caminhos do Senhor e vai falar: eu assisti um videoclipe indicado por um podcast e estou firme com Cristo. Não porque o podcast fez alguma coisa, porque o LF ou o Johnny fez alguma coisa, mas porque aquele que transforma a vida interagiu com o nosso espírito e agiu através de nossas vidas e a palavra chegou até você. Então confere aí, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo do LF Gomes, esse videoclipe Filho Pródigo, e é bênção na vida daqueles que estão perdidos, firmeza? E o recado dela, e ela vem com um recado: entrega tudo na minha mão e confia. Você vai ver o que eu posso fazer. Amém. Quem sou eu? Eu sou o que eu sou. Assim Isso diz aí. o Senhor. É isso aí. Entendeu? Estamos se aproximando para o final. Projetos futuros, tem música junto? Vocês estão pensando em fazer alguma música junto? Ó, Outro no feat? momento, por enquanto, o projeto está um pouco adormecido, até algumas coisas entrarem no lugar, né? Como eu falei para você, eu acabei de casar e tal, acabei de entrar numa empresa, né? Então eu tenho que me encontrar ainda, tenho que me sintonizar, mas já tem música escrita, né? E, enfim, o projeto, em breve, em nome de Jesus, terá uma continuação. E é isso, aguardem. É só questão de tempo. Questão de tempo. Sim. É Deus isso está no aí. controle de tudo. No João e o Verbo, eu já fiz o convite, ele Sim. já aceitou. Aceito. O próximo álbum, com certeza, vai ter um Tem um feat aí feat do LF Gomes. Opa, Que será uma honra. rock e rap andam juntos sempre, né? Então, Tamo junto. vai ter algum som que vai ter Com a presença certeza. do LF Gomes, com Conta certeza. comigo, em nome de Ele está Jesus. entrando em estúdio esse Aguarde, ano hein? aí. Logo opa. mais novidades. Em Isso nome de aí. Jesus. É isso aí. Estamos se aproximando para o final do programa. Johnny, pode olhar para aquela tua câmera ali e deixar uma mensagem aí para o público do Rimas e Missões. Fique à vontade. Então, eu gostaria de falar mais uma vez, Salmo 40. Para você que acha que a sua situação é a pior de todas, que você não tem volta, Salmo 40 da Bíblia. E espero que Cristo Jesus alcance você, seja pela palavra, seja por uma igreja cristocêntrica, seja pelo trabalho do LF Gomes, ou seja pelo Rimas e Missões, por esse podcast. Jesus Cristo quer falar com você. E queria também deixar um recado aí para você que gosta de rock and roll, a banda João e o Verbo, disponível em todas as plataformas de streaming. Instagram, é só colocar João e o Verbo, você vai achar. No YouTube também. E fica a dica aí para você que é jovem, que gosta de um rock and roll diferente, pesado ou leve. João e o Verbo tá aí para falar com você, levar uma mensagem positiva. É isso aí. Tua vez, LF Gomes, pode deixar uma mensagem aí pro público do Rimas e prometo que serei Missões. breve.
Irmão, se você acha que o que você está vivendo hoje, ou aquilo que você já viveu, veio para te dizer que acabou, que você não vai mais conseguir ser alguém, ou que esse é o fim, lembre-se que a última palavra quem dá é Deus. Eu sou fruto de um resgate do próprio Senhor Jesus, sabe? E, irmão, eu vou finalizar com esse versículo. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Jesus te ama. Se você quiser conferir algum trabalho meu, procura no YouTube, LF Gomes Atitude, Facebook LF Gomes, Instagram também LF Gomes Atitude. Que Deus o abençoe e que ele possa falar melhor no seu coração. Amém? Amém. Desde já, Heleno Rimas e Missões, na pessoa do Heleno Moitinho, agradece a participação aqui dos convidados e a todos que estão aí sintonizados no programa Rimas e Missões. Muito obrigado por ter ficado conosco até agora aqui. Logo mais teremos novos vídeos aí. É isso aí, Rimas e Missões. Agradece aí LF Gomes. Firmeza. E Deus os abençoe. Johnny do João o Verbo. Valeu. Deus abençoe. Valeu, família. Podcast Rimas e Missões, música cristã e evangelismo. Entre rimas e missões, vamos seguindo e que o ID seja cumprido.